Atos capítulo 10, leremos do versículo 1 ao versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8, onde a palavra de Deus fala-nos assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, porque reconhecemos, ó Pai, que a tua santa palavra, ó Deus, ela fala aos nossos corações, e ela, ó Deus, é revelação do Senhor. Ter esse contato, Pai, evidencia, Senhor, também a tua graça, porque, ó Deus, o Senhor quis fazer conhecida, ó Deus, a história da tua revelação, a história da salvação, a tua intervenção, Senhor, ao longo do tempo, Senhor, e essa revelação chegou até nós. Louvamos o teu santo nome, Senhor, por conta disso, e pedimos ao Senhor que tu continues a nos falar, ó Deus, de modo que a partir da exposição do texto, ó Deus, a partir da interpretação da Escritura, ó Deus, possamos refletir acerca dos princípios eternos que o Senhor já revelou. Ó Deus, é o que eu peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, é interessante como a perspectiva, né, o ângulo pelo qual nós enxergamos alguma coisa faz toda a diferença, né? A forma como nós compreendemos aquilo que se coloca diante de nós. Por exemplo, né, nós podemos observar o mesmo objeto de ângulos diferentes. Uma pessoa pode enxergar uma cadeira, por exemplo, aquela cadeira eu estou vendo de um ângulo, os irmãos estão vendo de outro, mas isso não fez com que a cadeira deixasse de ser cadeira. O objeto continua sendo o mesmo, mas a perspectiva, a forma como nós enxergamos é que muda. Então, dependendo da maneira, por exemplo, como nós olhamos para as Escrituras, para os textos que nós lemos, nós vamos estar alinhados ou não com aquilo que Deus realmente quis dizer. O grande problema, irmãos, é que nós tendemos a enxergar tudo a partir da nossa perspectiva. Tendemos a olhar o mundo a partir de nós mesmos. Por exemplo, tudo o que nos rodeia, nós chamamos de nosso. Nós, por exemplo, dizemos a minha rua, a minha casa, ainda que outras pessoas residam na mesma casa, ainda que outras pessoas residam na mesma rua. Eu digo o meu trabalho, embora outras pessoas também trabalhem lá. Há até quem diga assim, tendo vários irmãos, a minha mãe falou, e vem um irmão para o outro e fala: minha mãe falou isso. Eu digo: mas é minha mãe também, né? Eu costumo brincar quando eu vejo a irmã da Bianca fala geralmente: a minha tia, você não é tia dela também, não? Porque nós temos essa tendência de olhar o mundo a partir de nós mesmos. A nossa perspectiva é o que determina como as coisas devem ser, mas na verdade não deveria ser assim, até porque o nosso campo de visão é limitado, irmãos, muito limitado. Se a gente pensar de maneira literal, né, no campo de visão limitado, realmente é. Veja, eu não estou conseguindo ver o que está para cá, né?
o meu campo de visão é limitado, né? Eu tenho alguns extremos. Por exemplo, a gente não consegue enxergar além do horizonte. Nosso campo de visão é limitado, a gente não consegue ver tudo, né? A gente vai tendo que virar, e à medida que eu viro, eu deixei de ver outra coisa, e vou virando, eu vou deixando de ver, o campo de visão é limitado. Mas Deus, Ele tem uma perspectiva, um campo de visão totalmente diferente do nosso. E para que nós possamos viver de maneira agradável aos olhos de Deus, é importante que a nossa visão, a nossa perspectiva esteja alinhada com a perspectiva divina. Mais importante para nós não é saber o que o pastor pensa, o que o diácono pensa, o que o fulano pensa, mas saber qual é a perspectiva de Deus sobre isso ou sobre aquilo outro. Por isso, tudo que fazemos deve ser norteado pelo que a Bíblia diz, e não por aquilo que ouvimos alguém dizer ou fazer. Mas pastor, lá fazem assim. Não quero saber, né? O que a Bíblia diz, né? O mais importante para nós é a perspectiva divina. Devemos procurar olhar o mundo a partir das lentes de Deus. E Deus, Ele torna isso possível nos dando a sua palavra. E a partir da palavra de Deus, nós temos que olhar para o mundo, enxergando tudo à luz da perspectiva divina. Por isso, nesta manhã, eu quero falar com os irmãos exatamente sobre isso, sobre a perspectiva divina. E a primeira coisa que quero destacar sobre essa temática, a perspectiva divina, é que a perspectiva divina, ou seja, a maneira de Deus enxergar, a visão, o campo de visão de Deus, irmãos, é infinitamente mais amplo do que o humano. A perspectiva divina é infinitamente mais ampla do que a nossa. Esse é o ponto. A perspectiva divina é infinitamente mais ampla que a nossa. E aí, quando nós olhamos para o texto, nós vemos isso de maneira não tão evidente, mas podemos perceber isso. Veja, o texto fala que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Não sei se os irmãos já pararam para pensar, né, no nome dessa cidade. É uma cidade, né? Cesareia. Por que será que essa cidade tinha esse nome? Cesareia, né? Irmãos, na antiguidade havia cidades que eram nomeadas com base no nome dos imperadores, conquistadores, né? Por exemplo, havia várias cidades chamadas Alexandria. Essas cidades eram chamadas assim por causa de Alexandre o Grande. Então, elas recebiam esse nome. Cesareia, os irmãos acham que era Cesareia por quê? Por causa de César, né? Então, veja, essa cidade, ela foi um presente que um homem chamado Herodes, que nós sabemos que na Bíblia Herodes não era um cara legal, né? Herodes, ele recebeu de presente de César Augusto. Por volta do ano 30, ele recebeu essa cidade de presente. E em homenagem ao imperador, para bajular o imperador, ele, além de dar o nome da cidade de Cesareia, ele construiu naquela cidade um templo de culto ao imperador. Entre outras coisas, construiu teatros, a pista de corrida, construiu um monte de coisa. A cidade ficou com uma arquitetura greco-romana. Então, tudo isso para exaltar o imperador. A maioria da população dessa cidade eram gentios, ou seja, não eram judeus. Então, irmãos, como os irmãos acham que os judeus enxergavam essa cidade? Cesareia, o nome César. Os judeus, eles não estavam satisfeitos com o domínio romano. Os judeus não reconheciam César como Deus. E naquela cidade havia um templo dedicado ao culto do imperador. Então veja, para eles aquela cidade era uma abominação. Além disso, a cidade era de maioria gentia, ou seja, povos que não observavam aquilo que dizia a lei de Moisés, povos que tinham uma dieta que escandalizava os judeus, comiam carne de porco, entre outras coisas. Então, os judeus olhavam para Cesareia com maus olhos. Era uma cidade odiada por eles, eles não gostamos dessa cidade. Então, irmãos, imagina só,
Será que em algum momento eles iam considerar a possibilidade de avançar até Cesareia e pregar o evangelho? Sim, mas eles iriam pregar a quem naquela cidade? Ali tinha judeus, uma comunidade muito pequena, ínfima de judeus, mas tinha. Eles iam pregar aos judeus, porque os demais eram gentios e até então a igreja não havia avançado até os gentios. Eles ainda estavam se limitando, tinham ido até os samaritanos, mas os samaritanos também tinham o Pentateuco, então uma barreira tinha sido vencida, mas os gentios ainda eles encaravam com maus olhos, tanto irmãos, que quando Pedro ele chega à casa de Cornélio, né? Pedro, ele diz no versículo 28 do capítulo 10, ele diz assim: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Ele destaca, olha, eu nem deveria estar aqui. Ele fala assim, nem deveria estar aqui, porque eles não queriam ir lá pregar. Mas irmãos, ainda que os cristãos judeus eles não quisessem pregar a gentios, irmãos, nós vemos nesse texto que o próprio Deus vai ao encontro daquele homem. O próprio Deus envia um anjo, e aí começa o rompimento da barreira em relação, na relação entre os cristãos judeus e os gentios. O próprio Deus, ele intervém, mostrando que embora a visão dos cristãos judeus fosse limitada, a visão de Deus era muito mais ampla. Embora na visão dos cristãos judeus, alguém para ser cristão primeiro tivesse que ser judeu, primeiro vira judeu, depois vira cristão. Alguns pensavam assim, tanto que quando Cornélio se converte, há pessoas que questionam. Tem questionamento em Atos capítulo 11, tem questionamento em Atos capítulo 15, da entrada dos gentios, porque eles achavam assim, não, tem que se circuncidar, tem que fazer essas coisas aí, tem que ser judeu para ser cristão. Eles pensavam assim, mas Deus não pensava dessa maneira, nunca pensou. Deus, ele tem uma perspectiva mais ampla. O homem estabelece os limites, mas Deus não os observa, porque Deus não tem limites. Veja, no versículo 2, a Bíblia diz que Cornélio era piedoso e temente a Deus. Irmãos, essa expressão temente a Deus, ela dizia respeito a gentios que tinham simpatia pelo judaísmo, pessoas que gostavam tanto, que a gente vê no texto que ele dava esmolas, que ele fazia orações. Oração e dar esmola eram atitudes vistas pelos judeus, em especial pela liderança religiosa, como atitudes de retidão. Ele fazia isso porque ele via, no Antigo Testamento, ele havia, de certa forma, abraçado a fé judaica, mas não inteiramente. Porque, veja, os irmãos já devem ter visto na Bíblia uma palavra estranha, assim, prosélito. Já viram essa expressão na Bíblia? Prosélito. Lá em Atos capítulo 6, inclusive, a respeito de Nicolau, né, lá quando tem a instituição dos diáconos, fala-se que Nicolau era prosélito de Antioquia. Né? Então, prosélito, o que era um prosélito? Prosélito era um gentio, ou seja, um não-judeu, que os judeus iam lá, apresentavam a lei para ele, e ele se convertia ao judaísmo, mas ele observava os requisitos, né? Ele se circuncidava, ele era batizado, e tinha batismo, antes de João Batista tinha, ele se baseava nos ritos de purificação, Números 19, Levítico 11 a 15, eles entendiam que o gentio era tão impuro, comia carne de porco, um monte de coisa, então quando ele se converteu, tem que se purificar, aí batizava. Então era o batismo, era a circuncisão e o oferecimento de um sacrifício no templo. Irmãos, naquela época não tinha anestesia. Circuncisão, irmãos, imagina circuncisão sem anestesia. Circuncisão é como se fosse aquela cirurgia de fimose, né? Imagina isso sem anestesia. As mulheres talvez não tenham como
dimensionar, imaginar essa dor, mas quem é homem já faz assim. Que isso? Já senti a dor aqui. Então, porque imagina sem anestesia. Aí o que os irmãos acham? Tinha muitos homens que se convertiam ao judaísmo ou tinha mais mulheres? Era mais homens ou mais mulheres? Mais mulheres, né, irmãos? Que os homens não queriam não, poxa, o pessoal pensava, vou me circuncidar não. Por quê? Os judeus eram circuncidados ao 8º dia de nascido. Então eles nem lembravam mais. Agora, o adulto era complicado. Então o pessoal não queria não. Cornélio estava nessa situação. Por isso que ele era chamado de temente a Deus e não prosélito. Porque ele não queria circuncisão. Vai circuncisão nada, estou fora, meu irmão. Eu creio em Deus, creio aí na Bíblia, mas não quero me circuncidar não, estou fora. Então, Cornélio, ele era considerado temente a Deus, mas não prosélito. Faltava o requisito da circuncisão. E se não era circuncidado, também ele não poderia oferecer um sacrifício lá no templo. Então ele não cumpria todos os requisitos. Mas o texto diz que ele fazia orações, fazia esmola. Então, aos olhos dos judeus, ele não era um judeu assim, era um judeu pela metade. É como se fosse hoje, né, os evangélicos, né, não tem o pentecostal fala línguas, o tradicional não. Para o pentecostal, o tradicional é um cristão pela metade. Né? Então era a mesma coisa naquela época. Né? O temente a Deus era um judeu pela metade, de segunda categoria. Né? Não era considerado judeu de verdade. Né? Era primo. Né? Então essa era a ideia. Bom, mas enfim, isso na perspectiva humana. Mas na perspectiva divina, Cornélio era alguém carente da graça de Deus. Mesmo não sendo circuncidado, Deus foi ao encontro dele a fim de trazê-lo também, de promover a reconciliação. Isso nos faz pensar, irmãos. Irmãos, não existe ninguém que seja indigno de receber o Evangelho. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura. O que existe são pessoas que vão rejeitar o Evangelho. Mas o alvo da nossa pregação são todas as pessoas. Nós não vamos selecionar, nós não vamos, a partir da nossa perspectiva, eu não vou pregar para o fulano porque não tem jeito. Eu não vou pregar para o gentio porque não tem jeito, a cultura deles é diferente, ele não quer se tornar judeu, não quer se circuncidar. Eu não vou pregar para ele, não. Eu não vou pregar para o traficante porque eu acho que é muito difícil dele se converter. Eu não vou pregar para o homossexual porque eu acho que é muito difícil dele se converter. Não, nós vamos pregar para todo mundo, porque a perspectiva divina é de que o Evangelho deve ser anunciado a toda criatura. O homem às vezes impõe limites. O homem às vezes coloca regras, delimita. Não, ele só vai poder ser crente se fizer isso ou aquilo. Ele só vai se converter, pastor, fulano só vai se converter se acontecer isso e aquilo outro. Mas veja, as pessoas achavam naquela época que Cornélio só podia se converter, um gentio, se ele se circuncidasse, oferecesse um sacrifício no templo. Mas Deus não pensava assim. Da mesma forma hoje. Pastor, mas para ele se converter, primeiro tem que acontecer, senão não tem que acontecer nada, só tem que pregar o Evangelho. O Espírito Santo falar o coração dele e ele não endureceu o coração, então se rende aos pés de Cristo. É só isso. Não, pastor, mas se tiver um programa especial, se o pastor chegar, eu acho que se o pastor chegasse aqui, ficasse escondido na hora do culto, e quando chegasse a hora da pregação, o pastor saísse, abrisse a porta ali, dando um salto mortal, eu acho que de repente houvesse conversão. O pastor de repente desse uma estrela com um rolamento, ou então viesse vestido de Chapolin ou de Michael Jackson, eu acho que aí de repente poderia comover os corações. Mas, queridos, se o próprio Deus falando ao coração não for suficiente, o que será? Nada mais é. Não importa o que se faça. Se o homem endurece o seu coração diante da proclamação do Evangelho, o que podemos fazer? Na verdade, Jesus disse apenas para sacudirmos a poeira dos pés, seguirmos em frente, pregando a palavra de Deus.
Segunda coisa que eu quero destacar, irmãos, é que a perspectiva divina, além de ser imensamente mais ampla do que a nossa, a perspectiva divina inclui a necessidade do Evangelho. Perceba, o texto diz que ele fazia esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus, e o texto diz também no versículo 3 que a hora nona do dia, que hora era a hora nona? 3 horas, né? Como que eles contavam? A partir de 6 horas da manhã começava a contagem das horas do dia, né? Então, 7, hora primeira, 8, segunda, 9 a terceira, 10 a quarta, 11 a quinta, meio-dia era a hora sexta. A gente vê isso lá em João capítulo 4, né? Jesus encontra com a mulher samaritana na hora sexta, meio-dia. Então, depois, a sétima era o quê? Que horas que era? A hora sétima? 1 hora, né? Da tarde. A oitava, 2 horas. A hora nona, 3 horas da tarde. Então, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, irmãos, era a hora também da oração no templo. Os judeus, eles oravam 3 vezes ao dia, né? Então 3 horas da tarde era a hora da oração. E ele, embora não estivesse no templo, ele estava orando na sua casa, né? Então aquele homem orando, ele teve uma visão. O texto diz que é uma visão, né? Veja, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. É interessante, irmãos, que aqui nós vemos a intervenção direta de Deus indo ao encontro daquele homem. O texto diz assim, versículo 4: Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Veja, a linguagem que o anjo usa é a mesma linguagem que se usava no Antigo Testamento em relação ao sacrifício oferecido. Em Levítico capítulo 2, versículo 2, a mesma ideia de memorial, de memória diante de Deus aparece. Porque o sacrifício era queimado, a fumaça subia, daí a ideia de subir, né, para a memória diante de Deus, com aroma suave, aroma agradável. Essa era a ideia. Então a ideia aqui, tal como era a ideia lá, como a ideia lá era de memorial, dava a ideia de Deus levar em conta, né, na aprovação do sacrifício. Mas aqui a ideia de Deus tomou nota, né? Deus se lembrou. Talvez haja alguma versão que esteja aí, que Deus se lembrou, né? Então, Deus tomou nota das orações, ou seja, Deus iria atender as orações de Cornélio. Essa é a mensagem, né? Deus, ele vai atender as suas orações. Isso fica evidente, irmãos, quando lá no versículo 31, Cornélio, ele relata aquilo que aconteceu, e ele diz assim, Atos 10, 31, E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Então, essa é a ideia que o anjo quer transmitir quando diz isso a Cornélio, que as orações e as esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Isso foi agradável aos olhos de Deus, a esmola e as orações. Agora veja bem, Deus interveio, Cornélio era temente a Deus, fazia orações e fazia esmolas, mas a gente vê claramente no texto que há a necessidade de que ele ouça o Evangelho. O anjo fala que ele manda buscar Pedro, e Pedro ia dizer o que ele tinha que fazer. Se os irmãos perceberem, a partir do versículo 36 até o versículo 43, o que Pedro faz quando chega àquela casa é pregar o Evangelho. Ora, aí nós podemos pensar, poxa, mas houve a manifestação de um anjo. Então, ele se converteu. Alguém pode pensar que ele já até era convertido, mas se havia necessidade da apresentação do Evangelho, é porque Cornélio, com toda a oração e toda a esmola, mesmo com a visão de um anjo, ele ainda caminhava no inferno. Irmãos, às vezes é difícil entender ou aceitar, melhor, é difícil aceitar que alguém como Cornélio esteja caminhando para o inferno.
assim, mas pastor, fulano é tão bonzinho, ele ajuda os pobres, poxa, ele está sempre ali orando, como que ele vai ao inferno? E nesse questionamento, o que fica evidente, irmãos? Que nós estamos atribuindo a salvação à graça de Deus ou às obras humanas. Se alguém deve ser salvo porque dá esmola e faz orações, nós estamos atribuindo a salvação às obras. Mas se nós entendemos que mesmo que alguém dê esmolas e faça orações, ele continua perdido se ele não receber Cristo como Salvador, então aí nós atribuímos a salvação à graça de Deus. Perceba, né? Ele ainda precisava ouvir o Evangelho. Irmãos, Deus, Ele continua sendo bom e justo, ainda que Ele mandasse todas as pessoas para o inferno. Deus continuaria sendo bom e justo. Que isso, pastor? Aí não. Irmãos, Deus, Ele é essencialmente bom, perfeitamente bom. Jesus, ao ouvir o que o jovem rico fala lá em Mateus 19, o jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, esperando que Jesus respondesse assim: nobre Senhor. Mas Jesus diz assim: por que me chama de bom? Não há outro bom, não há um bom senão Deus. Ou seja, você está me reconhecendo como Deus? Porque realmente, irmãos, perfeitamente bom, só Deus. E mesmo que Deus enviasse todos para o inferno, Ele continuaria sendo bom e justo. Sabe por quê, irmãos? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, se Deus manda todos para o inferno, Deus só está fazendo o certo. O salário do pecado é a morte. A condenação, como diz Hebreus 2:2, é a justa retribuição. Deus é justo. Seria errado, irmãos, se Deus perdoasse alguém, aí Deus seria injusto. Perdoasse alguém sem que houvesse punição para o pecado, aí seria errado. Irmãos, e o pecado foi punido de que maneira? Onde e quando? Quem sabe onde e quando o pecado foi punido? Na cruz. Na cruz, né? Foi punido na cruz. Então, irmãos, se o pecado foi punido lá, e se alguém pode ser salvo sem a obra da cruz, significa que alguém pode ser salvo por mérito próprio. Então, se alguém pode ser salvo por mérito próprio, significa que essa pessoa nunca esteve condenada. Mas se a pessoa está condenada e ela precisa da obra de Cristo, irmãos, ela só pode ser salva pela obra de Cristo, somente através do Evangelho, somente reconhecendo Jesus como o seu único Salvador. Porque, de outra maneira, qual seria a razão de a Bíblia dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e depois perguntar: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, somente diante da proclamação do Evangelho é que pode haver conversão genuína e salvação da condenação. A salvação não é por obras, irmãos. Então Cornélio continuava perdido, ainda que desse esmola aos pobres, ainda que fizesse orações, ainda que o anjo de Deus tivesse ido ao encontro dele, ele continuava caminhando para o inferno. Irmãos, então uma revelação dos altos céus não pode salvar uma pessoa. Então, irmãos, a ação social não pode salvar uma pessoa. Veja, ele praticava boas obras, dava esmola, mas isso não era o Evangelho. Tanto que ele precisava ouvir o Evangelho. As obras, as boas obras não são o Evangelho. O Evangelho não é uma ação, o Evangelho é uma mensagem. De modo que, se nós pregarmos o Evangelho, pode haver conversão, mas se nós dermos uma cesta básica, não haverá conversão se não pregarmos o Evangelho. Não que seja errado dar uma cesta básica, mas precisamos entender que eu entregar uma cesta básica não é o mesmo que apresentar a mensagem da salvação. A ação social, ela resulta da natureza da igreja.
Nós somos transformados e por isso ajudamos o necessitado. Mas não é a pregação do Evangelho. É necessário pregar o Evangelho. É necessário que haja conversão. Do contrário, o indivíduo continua caminhando para o inferno. Veja, por isso o anjo diz, no versículo 5, agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. Veja, mas, irmãos, essa ideia de que a salvação pode ser obtida através das obras, ela é contrária ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que a salvação pela graça, por meio da fé, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas, lamentavelmente, ela está entranhada. O irmão consegue imaginar uma pessoa boazinha indo para o inferno? Não, pastor, eu acho que Deus vai, sei lá, né? Vai dar um jeito. Mas, irmão, salvação só por meio do Evangelho. Sei que a gente às vezes quer salvar todo mundo, né? Claro, é o nosso desejo, né? Mas nem todas as pessoas querem ser salvas. A gente precisa pregar o Evangelho. Mas nem todo mundo quer ser salvo. Há pessoas que rejeitam o Evangelho. Há pessoas que, na verdade, estão num estado tal de rebelião que elas... é bem provável que não se convertam até o fim da vida, irmãos. Mas isso não nos exime da pregação. Nós vamos pregar até mesmo aqueles que forem de semblante duro e obstinados de coração. Mas significa, irmãos, que mesmo que nós queiramos, eu queria tanto, eu acho que foi para o céu. Tudo bem, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que somente por meio de Jesus Cristo. Cornélio, bonzinho, mas precisava ouvir o Evangelho. Por mais que as esmolas e as orações fossem agradáveis, irmãos, tem coisas que o não crente faz que são coisas boas. Tem coisa boa, coisa legal, com sinceridade. Cornélio fazia com sinceridade. Poxa, agradável. Aí, mas irmãos, aí a gente fica pensando, né? Qual seria o conteúdo das orações de Cornélio? O anjo disse que Deus ia atender a oração dele. Possivelmente, irmãos, ele rogava a Deus pela salvação, porque ele era visto como um judeu de segunda categoria, né? Não era judeu, né? Era visto como um não convertido. Ele queria pertencer integralmente ao povo de Deus e agora existe essa possibilidade porque o Evangelho seria apresentado a ele. Essa oração foi agradável a Deus. E ele queria também a salvação de toda a sua família. É o que acontece no decorrer do texto. Isso foi agradável a Deus. Mas ele só se converteu depois que ouviu o Evangelho. Até então não era crente. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, é que a perspectiva divina, além de ser infinitamente mais ampla que a nossa, além de incluir a necessidade do Evangelho, é necessário pregar o Evangelho. A perspectiva divina é compassiva. Deus enxerga com um olhar compassivo. Perceba, ao ouvir a ordem, Cornélio, ele de imediato a cumpre. Versículo 7 diz: e retirando-se o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Aí eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, antes de seguir nessa linha de raciocínio do terceiro ponto. Destacar, né, irmãos, que o texto diz que Cornélio, ele era um centurião. O que os irmãos acham que significa ser um centurião? Centurião era o quê? O que era um centurião? Mais ou menos, né? Ele estava no cargo de chefia. Ele chama algum soldado para seu serviço, né, para cumprir uma ordem. Centurião era o chefe de 100 soldados. Centurião, o chefe de 100 soldados. Um regimento de 100 soldados era chamado de centúria. Daí o centurião. Ele era centurião
da coorte, como nós vimos no início, é coorte dele, não é coorte não, é coorte chamada italiana. Coorte, uma coorte era composta de 6 centúrias, ou seja, 600 soldados. E o chefe de uma dessas centúrias era Cornélio. Uma legião era composta de 10 coortes, ou seja, eram 6.000 soldados. Mas Cornélio era o chefe de uma centúria, de 6 soldados. Então ele exercia algum tipo de autoridade, era alguém que tinha posses. Então, voltando aqui ao ponto, nós vimos que por mais que ele exercesse autoridade, fosse um homem de liderança, ele obedece ao mandado do anjo. O anjo traz a mensagem, traz a ordem divina e ele obedece. Porém, irmãos, a obediência de Cornélio não poderia salvá-lo. Que isso, poxa, nada pode salvar, nem esmola, nem oração. Não, a obediência dele não poderia salvá-lo. Mas Deus usa a obediência de Cornélio para salvá-lo. Porque é através da obediência de Cornélio que Pedro chega àquela casa e prega o Evangelho. Então Deus usa a obediência daquele homem para salvá-lo. Os irmãos percebam que o propósito de Deus é salvar o homem, ainda que o homem não mereça. Ainda que Cornélio pertencesse a uma cultura que naturalmente rejeitava o Deus de Israel, ainda que por ser humano, Cornélio já naturalmente estivesse condenado ao inferno, porque o homem já nasce assim, e ainda que Deus não precisasse salvar ninguém. Irmãos, Deus não precisa salvar ninguém para ser bom. Ele é bom, como falamos. Deus não precisava salvar ninguém, mas a iniciativa, irmãos, nós vimos que é de Deus. Cornélio estava lá, na casa dele lá, fazendo as esmolas, orando, pensando a partir da perspectiva judaica, querendo se tornar um prosélito, mas com medo da circuncisão. Mas, irmãos, Deus vai ao encontro de Cornélio. Deus toma a iniciativa. Veja, Deus não força Cornélio. Deus vai ao encontro de Cornélio, toma a iniciativa, fala através do anjo para que Cornélio mande chamar Pedro e Pedro prega o Evangelho. Talvez você pense assim, por que o anjo não pregou o Evangelho? Por que o anjo não pregou o Evangelho? Tem que ser Pedro. Irmãos, Deus, Ele age através de instrumentos humanos. Foi assim que Deus fez. A ordem de Jesus é que nós estejamos pregando o Evangelho, não anjos. A ordem dada é à igreja e não aos anjos. Então é da nossa responsabilidade a proclamação da boa notícia da salvação. Mais interessante, irmãos, que nós vemos que a salvação de Cornélio, ela só vai acontecer mais à frente. Mas o primeiro passo ele já é dado no início do texto, e o primeiro passo é de Deus. E Pedro é chamado, mas Pedro estava lá onde Deus fala que ele estaria, porque Deus o havia levado até lá, como nós vimos em Atos capítulo 9, que Pedro foi viajando e foi chamado para ser instrumento na ressurreição de Dorcas. Então, por conta de todo esse trajeto, Deus tinha dado paz às igrejas. Então, por conta disso tudo, é que Pedro está ali na casa daquele curtidor, próximo de Jope. Então, ele pode ser chamado para pregar o Evangelho. Então, irmãos, nós vemos Deus no controle de tudo, desde o princípio. E aí nós chamamos a atenção, irmãos, mais uma vez, para a ideia de salvação pelas obras. Mesmo que Cornélio obedecesse, o anjo deu a ordem, ele obedeceu, mesmo que Cornélio desse esmolas, fizesse orações, precisava do Evangelho. E o Evangelho, irmãos, é a evidência da compaixão de Deus. Porque a pregação do Evangelho inclui necessariamente o sacrifício de Jesus Cristo. O justo se entregando pelos injustos.
Isso é evidência do amor de Deus, tanto que a Bíblia destaca isso em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a compaixão, é o amor, a misericórdia, a graça. Deus decidiu salvar, Ele tomou a iniciativa, mas decidiu salvar pela pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, na parte B do versículo, diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus. Deus decidiu salvar, mas Ele decidiu salvar por meio do Evangelho. Então não tem como ser salvo sem o Evangelho. Não tem como ser salvo por ser bonzinho. É só através do Evangelho. Jesus se sacrificou, irmãos. E o sacrifício de Jesus não faria sentido se alguém pudesse ser salvo sem reconhecê-lo como Salvador. É o único que pode salvar. Irmãos, Jesus é o juiz no fim dos tempos. É Ele que é o juiz. É assim que a Bíblia ensina, não é? Não é assim? Mateus 25, né? Ele fala, a partir do versículo 31, diz que quando vier o Filho do Homem na sua glória, se assentará no trono da sua glória, né? Ele vai julgar, né? Todas as nações serão reunidas diante dele e tal. Diz lá, né? Então, Jesus é o juiz. Pensa comigo, né? A Bíblia diz também em Romanos 5:10, ou melhor, Romanos 14:10, que todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Se Jesus é o juiz, e as pessoas podem ser salvas sem Jesus, por que as pessoas vão ser julgadas por Jesus se elas podem ser salvas sem Jesus? Qual a razão disso? Irmãos, Jesus é o juiz porque Ele também é o Salvador. Ele ofereceu a oportunidade da absolvição. E agora, aqueles que rejeitaram terão que se entender com o justo juiz. Ele vai se assentar no trono branco. Ele vai deliberar. Ele vai enviar uns para o tormento eterno e outros para o gozo eterno. Mas, irmãos, veja, a compaixão de Deus, ela está sendo manifestada para todos os homens. A Bíblia diz em Tito 2,11 que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O tempo de se render aos pés de Cristo é hoje. Não haverá mais oportunidade, porque a compaixão, ela vigora hoje. Por isso Deus mantém todas as pessoas vivas, ímpios e crentes. Ainda hoje, irmãos, nós nos indignamos e vemos o ímpio muitas vezes prosperando. Vemos o ímpio se dando bem, fazendo suas falcatruas, mas no fim, irmãos, o ímpio e o crente também, todos hão de se deparar com o juiz. E aquele que se rendeu aos pés do Salvador será reconhecido pelo juiz como ovelha. Mas aquele que não se rendeu, então, ele será bode e destinado ao tormento eterno. O tempo de se render aos pés de Cristo é hoje. Por isso a Bíblia diz lá em Hebreus: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A perspectiva de Deus é compassiva. Porém, a compaixão divina, ela, irmãos, terá limite no que diz respeito a essa era, né? De respeito à era da igreja, esse período em que nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, porque quando Cristo voltar, irmãos, o juízo será estabelecido. Então será o juízo será a ira de Deus sem mistura, não haverá misericórdia, como falamos no estudo do Apocalipse, né? Será um massacre. Então o momento de se render aos pés de Cristo é hoje. Cornélio, ele compreende isso, após ouvir o Evangelho, se rende aos pés do Senhor, se torna nova criatura. Mas o que nós ressaltamos, irmãos, é que embora nós, às vezes, tenhamos uma visão errada das coisas, a perspectiva de Deus é diferente. A perspectiva divina é que todo ser humano, ele deve ser alvo da pregação do Evangelho. E a nossa perspectiva, a partir da perspectiva divina, deve ser que todo ser humano pode se converter. Nós devemos olhar assim para as pessoas.
Nós não sabemos quem vai se converter ou quem não vai. Deus sabe, mas nós não. Então quem somos nós para estabelecer parâmetros que Deus não estabeleceu? Basta pregar o Evangelho, porque isso é necessário. Ninguém vai se converter sem ouvir o Evangelho, porque o Evangelho expressa a compaixão de Deus para com a humanidade perdida. Irmãos, vamos orar, vamos dar graças a Deus, pedir que Ele continue a nos dirigir e que possamos, dia após dia, de posse desse entendimento, à luz da perspectiva divina, entender que todo ser humano deve ser alvo da pregação e que a conversão vai depender necessariamente da proclamação do Evangelho. Entender que a proclamação do Evangelho é a expressão da compaixão divina, porque Deus não precisava salvar ninguém, mas Ele decidiu, aprove a Deus, salvar os que creem pela loucura da pregação. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, te glorificamos, ó Deus, porque, ó Pai, tivemos esse privilégio de refletirmos sobre o que diz a Tua Santa Palavra. Ensina-nos, ó Deus, a pormos em prática, a vivermos isso, ó Deus, para que o Teu nome seja exaltado através de nós. E assim, ó Pai, que possamos resplandecer a luz de Cristo, onde quer que estejamos. Ó Deus, de modo que se tivermos oportunidades, ó Deus, de falarmos do Teu amor, não as desperdicemos, mas que com ousadia, com coragem, preguemos a boa notícia da salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, a cada momento, ó Deus, fale ao coração de cada servo Teu, de maneira, Senhor, que possamos refletir e praticar aquilo que Tu tens nos falado. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus.